Olá, alunos, tudo bom com vocês? Então, vamos continuar, as explicações das nossas atividades da semana. Espero que vocês gostem, os conteúdos dessa semana e façam as atividades com muita atenção e capricho. Olá, pessoal. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre arte romana, que é uma arte, uma das linhas ligada à Idade Antiga. E aí, quando a gente fala de arte romana, nós vamos perceber que a mesma se destacou no período que vai do século 8 a.C. ao século 4 depois de Cristo. Então, a arte da Roma antiga foi fortemente influenciada pelas culturas e também pelas crenças da Grécia. Um exemplo disso é a própria mitologia romana, muito parecida com a mitologia grega, quando a gente fala da mitologia romana, nós estamos referindo aos deuses, Na Grécia, por exemplo, nós temos a Afrodite e em Roma nós temos a deusa Vênus, que as duas têm a mesma finalidade, que são deuses da beleza e do amor. Então, nós vamos falar sobre arquitetura, pintura, escultura, e aí a gente vai focar nesses assuntos. Quando a gente fala de arquitetura, a gente tem, os romanos como os primordiais na arquitetura. Então, as suas arquiteturas se destacam muito, Muitas das construções e técnicas produzidas por ele existe até hoje, no nosso meio, Até hoje os arquitetos, os engenheiros, utilizam das técnicas para projetar as construções. A arte romana, ela teve maior expressão na arquitetura, através das edificações grandiosas. Os romanos preocupavam-se intensamente com os aspectos voltados para a utilidade, a funcionalidade e a praticidade de suas obras artísticas. Então, nós temos dois exemplos aqui, o que é o Coliseu, que era o lugar onde faziam diversas festas, e nós temos ao lado o aqueduto, que tinha como função levar água até as moradias, os locais de higiene que eles produziam. Nós temos como características gerais da arte romana, da arquitetura romana, a busca do último imediato, o senso de realismo, ou seja, a construção ela busca utilidade, ela busca uma função. Além disso, a gente tem a questão da grandeza material, por realçando a ideia de força. Como a gente sabe, os romanos eram povos guerreiros e conquistadores. Então, a grandeza da produção deles em relação à arquitetura é gigantesca. Além disso, nós temos a energia e o sentimento, e serão obras originais, ligadas ao urbanismo, as vias de comunicações, o anfiteatro, as termas, que são arquiteturas funcionais, ou seja, de utilidade de todos, necessárias à construção de uma sociedade. Outro ponto que nós vamos focar também é a questão da pintura. Uma das criações que eles fizeram foi a questão do uso do mosaico, que era usado para fazer decoração dos muros, dos pisos, da arquitetura em geral. A maior parte das pinturas romanas que conhecemos hoje provém das cidades da Pompeia e Herculano, que foram soterrados pela erupção em 79 a.C., pela erupção de um vulcão. Os estudiosos da pintura existente em Pompeia classificam a decoração das paredes internas dos edifícios em 4 estilos. Então, nós temos o primeiro estilo, que é recobrir as paredes de uma sala com uma camada de gesso pintado que dava a impressão de placa de mármore. Esse estilo chama-se afresco, que pinta-se sobre a camada de gesso,
úmida. No segundo estilo, os artistas começaram então a pintar as paredes, criando aquela ilusão de janelas abertas, já que eles não construíam muitas janelas, né? Geralmente eram vãos de portas que eles faziam para entradas de pessoas. E essas entradas eram as entradas de circulação e de vento, além da entrada de luz. E essas janelas pintadas nas paredes davam a ilusão de verem, né, terem vistas de animais, de pessoas, de aves, né, formando um grande mural. No terceiro estilo, nós vamos encontrar a representação fiel da realidade e valorizou a delicadeza nos pequenos detalhes. Então eles vão procurar retratar aquilo que eles estão vendo, o cotidiano, né, também nessas construções desses murais, nas paredes. E no quarto estilo, eles faziam uma imitação do que os gregos também faziam como pintura, que era uma pintura fundo, no qual eles faziam um painel vermelho, no fundo vermelho, e aí retratavam uma cena, um cenário teatral com uma outra cor que se destacava, que pode ser o preto. Passando pela pintura, nós vamos ver a escultura. E os romanos, eles eram grandes admiradores dessa arte que os gregos construíam. Mas por seu temperamento, eles eram muito diferentes dos gregos. Por isso, né, que eles são chamados de povos guerreiros, conquistadores, lutadores, né? Por conta desse temperamento dos romanos. E por serem realistas e práticos, suas esculturas são uma representação fiel das pessoas e não a de um ideal de beleza humana, como os gregos faziam, né, principalmente quando eles retratavam os deuses e tal. Então, para os romanos, eles vão representar as pessoas que estão ali presentes na sociedade, né, com bastante realismo. Retratavam os imperadores e essas pessoas, né, que moravam na sociedade. Era uma pintura realista, mais realista que idealista. A estatuária romana teve seu maior êxito nos retratos. Principalmente, eles faziam muito bustos, né, que são as imagens do ombro para cima, né, do rosto das pessoas. E aí, para a gente falar um pouquinho mais sobre a questão do mosaico, que foi algo destacado aí na pintura, é uma forma de arte decorativa, tendo-se utilizado vários tipos de materiais e aplicações ao longo dos tempos. Resumidamente, o mosaico é a técnica de transformar materiais variados em fragmentos diminutos que posteriormente serão unidos como um quebra-cabeça, criando uma figura única. Saindo da parte da explicação, vamos entrar agora na parte da atividade. Para isso, a gente vai precisar retornar ao texto, né, para retirar algumas informações para preencher a questão 1, 2 e 3, para a gente poder responder em nossa atividade. Então, a gente vai retirar do texto o estilo de pintura romana e descrever abaixo. Sobre as esculturas, citem o que os romanos gostavam de retratar, o que eles gostavam de retratar nas esculturas. E características, e vocês vão escrever duas características da arquitetura romana, sendo que lá em cima nós temos aí, acho que umas 4 ou 5 características. Na quarta questão, a gente vai falar um pouquinho sobre o Coliseu e o Aqueduto, que são exemplos de arquitetura de qual momento? Da Grécia, do Egito, da romana, né, a medieval. Então vocês vão marcar aí a resposta correta. Nessa última parte, que é uma atividade mais prática, né, eu trouxe aí para vocês falando um pouquinho mais sobre a questão do mosaico, sobre o mosaico romano. E aí na atividade vocês vão fazer um colorido bem bonito dessa pintura aí, indicado, né, as letras estão indicando as cores que vocês deverão usar para compor o desenho. É um desenho que está todo fragmentado, assim como o mosaico, mas que a união deles forma uma única imagem, que é uma característica do próprio mosaico. Então, vocês façam a leitura aí desse texto para que vocês possam ter uma compreensão melhor do que é a arte do mosaico
e façam essa atividade aí com todo o capricho e dedicação que eu sei que vocês conseguem. Um beijo, gente, fiquem bem, até a nossa próxima atividade.